Após mais de 20 anos de regime militar, Tancredo Neves foi eleito presidente da República. A construção de uma nova Constituição foi uma de suas promessas de campanha. Bom, Tancredo faleceu pouco antes de sua posse, então seu vice, José Sarney, assumiu o Executivo Nacional e também a sua promessa. Sarney, então, convocou uma Assembleia Nacional Constituinte e entre fevereiro de 87 e setembro de 88, o parlamento recebeu movimentos populares, organizações, especialistas. Bom, ao todo foram mais de 70 mil contribuições para a confecção do documento mais importante da República Federativa do Brasil. O documento que marcou a transição da ditadura para a democracia. E em 5 de outubro de 88, Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Constituinte, inaugurou, junto a outros 558 parlamentares, a nova ordem democrática. E para falar sobre os 35 anos da nossa Constituição Federal, recebo aqui no estúdio da TV Alego o professor de Direito Constitucional, ex-deputado estadual e federal, professor Vilmar Rocha, e Isiquinã, deputado estadual, membro do mesmo partido, o MDB, de Ulisses Guimarães. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, Mona Lisa. Para mim é um prazer que se renova todas as vezes que eu estou no mesmo ambiente que o professor, deputado estadual, deputado federal e referência para os homens públicos da minha geração, que é o Vilmar Rocha, e eu tenho também o privilégio de poder chamá-lo de amigo. Obrigado. Mais uma vez eu estou voltando aqui com enorme prazer e estou às ordens e já gostaria de acrescentar um ponto que você colocou muito bem. Do período da Constituinte, eu fui muitas vezes lá, eu já era professor, foi um período ótimo, era uma festa. Havia os embates políticos e ideológicos em si, mas era uma alegria, uma esperança naquele pós-regime autoritário. Bom, já era a minha primeira pergunta para o senhor, perguntar como foi na época, né? Porque graças à nossa Constituição, hoje a gente tem bem-estar, liberdade, segurança, igualdade, justiça e acesso ao Sistema Único de Saúde, que eu acho que é um dos maiores ganhos, né, que a nossa Constituição nos trouxe. Então, conta mais um pouquinho para a gente como foi na época essa transição. Era um regime autoritário, existia toda uma expectativa por democracia, por liberdade, que tinha começado antes. Com as diretas já que mobilizaram milhões de pessoas pelo país. Então o clima era de busca da democracia e da liberdade. E a Constituição colocou isso com uma forma contundente e clara no seu texto. Que uma das metas dela era a democracia, a consolidação da democracia. E isso foi alcançado. Depois de 35 anos, com tantas crises políticas, 2 impeachments, crises econômicas, sociais e políticas, nós temos durante 35 anos um regime institucional estável. Então, essa causa foi atingida. Agora tem o outro lado, que era a desigualdade. Essa ainda avançou, mas ainda temos muito o que fazer. E se o seu pai foi parlamentar na época da ditadura, foi antes do seu nascimento, mas vocês chegaram a conversar, como foi naquela época? Naquela época, segundo consta na história, era um período de bem menos liberdade sob todos os aspectos, sobretudo no que diz respeito à liberdade de pensamento. Aqueles que, por eventual força de opinião, discordassem do sistema, corriam o risco de serem penalizados pela força que se impunha na sociedade daquele momento. Eu sempre fui muito apaixonado pela história, sempre procurei me informar bastante e é óbvio que esse período que ocorreu durante o governo da Revolução trouxe episódios ruins e até mesmo nebulosos, e com a chegada da democracia, evidentemente que uma esperança surgiu no coração das pessoas e a assinatura da Carta Magna serviu para balizar a sociedade que nós vivemos e impor regras
e estabelecer direitos, que eu acho que é o que existe mais fundamental com a chegada desse documento. Professor, hoje também, 5 de outubro, comemora-se 34 anos da Constituição Estadual, onde o senhor era parlamentar aqui na Assembleia Legislativa de Goiás. Conta um pouco para a gente como foi essa construção. É o seguinte, eu até disse isso aqui na solenidade de 2019, portanto, de 40 anos, né? Eu disse o seguinte, pelo nosso sistema constitucional, a competência de dispor da maioria dos assuntos de interesse nacional é concentrado na Constituição Federal e na União. O espaço para a Constituição Estadual deliberar, ele é muito pequeno, né? É muito concentrado a competência constitucional no Brasil, na Constituição Federal. O espaço aqui é pequeno. Mas foi feito um trabalho, cumprimos o nosso papel na época, houve um longo debate, né? E uma coisa que eu queria destacar, que pouca gente sabe, é que naquele período, logo após a Constituição de 89, da estadual, houve uma criação de municípios no estado fortíssima. Nós perdemos 60 municípios com a criação do Tocantins. E depois criamos aproximadamente 80 ou mais municípios. Por quê? Porque antes a competência de estabelecer os critérios para a criação de novos municípios era de uma lei federal. E depois da Constituição Federal e da Constituição Estadual, a competência passou a ser a lei que ia estabelecer os critérios de uma lei estadual. E não só aqui, como no Brasil todo, a legislação foi flexibilizada, reduzidos os critérios, e aí tivemos a criação de milhares de municípios no Brasil, tanto em Goiás quanto em outros estados. Essa foi uma decorrência da desconcentração da competência de legislar no Brasil. Aí muita gente fala assim, mas então a experiência não foi boa, porque criou muitos municípios que não tinham condições de ser municípios. Essa é uma análise técnica, jurídica. Ela não é política e nem antropológica. Existia uma enorme vontade de milhares de povoados, de distritos, querendo a sua emancipação política. E a minha experiência ao longo desses anos é que esses locais que foram transformados em municípios melhoraram a vida deles, dos cidadãos daquela cidade, as condições de vida deles. Ah, mas teve consequências econômicas. Tá bem, aí vamos analisar. Mas esse é um exemplo de que tinha pouco espaço para o constituinte estadual legislar. E eu dei um exemplo que ele legislou. Bom, na verdade, ainda hoje, né, é assim, a maioria das leis fica em âmbito federal ou nos municípios, né? O que o senhor enxerga, e essa pergunta também para você, deputado, que falta aqui na nossa legislação estadual? O que vocês gostariam que tivesse aqui no âmbito estadual para legislar? É engraçado que há uns 2 dias atrás eu conversava justamente a respeito deste assunto com alguns colegas no plenário, que a limitação legislativa em relação à conduta do parlamentar estadual, ela é muito ampla, de forma que alguns temas que são de abrangência nacional e que interferem diariamente no cotidiano das pessoas estão fora da nossa alçada. É claro que se nós tivéssemos a perspectiva de legislar acerca de alguns determinados assuntos que são importantes para contribuir com a evolução de vida do cidadão, seria de muito bom grado e todos nós nos sentiríamos muito mais realizados do ponto de vista da legislatura que nós integramos. Você, professor? Bem, os estados têm autonomia administrativa, né? Então ele poderia legislar sobre a organização administrativa do estado a um espaço. Ocorre que no Brasil, culturalmente, nós temos politicamente um problema. É que o governador
seja ele quem for, em qualquer período, concentra o poder de iniciativa. E sobra pouco para a iniciativa legislativa. Então, o governador, o prefeito ou o presidente da República passa a ser, de certa forma, porque a grande parte é de competência dele propor, na parte econômica, orçamentária, na parte tributária. Então, ele passa a ser o autor principal para iniciar leis, retirando, de certa forma, a competência do legislador estadual. A mesma coisa acontece no município. Mas, Mona Lisa, eu gostaria de retomar aqui um tema e disse o seguinte: o Ulisses Guimarães, ele fez um discurso icônico, um discurso histórico na Constituinte. Ele foi muito feliz. Eu, inclusive, nas palestras que eu faço, eu coloco uma parte do discurso dele. Discurso de conteúdo literário, no contexto político da época, e real. Ele não ficou com aquele palavrão, real. Então ele disse: olha, nós temos duas metas. A primeira é a democracia. O povo quer a democracia. O segundo é a desigualdade. Aí muita gente pergunta assim: ué, e depois de 35 anos, com tamanha desigualdade que nós vivemos, ou seja, a Constituição não atingiu a sua meta? Atingiu parcialmente. Vamos considerar de 0 a 10. Apenas para... Isso é coisa de professor, né? Gosta de dar nota de 0 a 10. Na parte da democracia, 8. Na parte da desigualdade, 5. Nós temos muito que equilibrar a desigualdade. Embora a situação geral do povo melhorou. O que há no Brasil hoje é a questão de renda. A diferença de renda, a desigualdade de renda. Concentração. A concentração de renda em si. Veja, olha o que melhorou. O SUS. Um grande avanço, né? Um enorme avanço, né? 2, a universalização do acesso à educação. Na minha geração, era difícil encontrar vaga em escola. Inclusive, se eu não me engano, na época da Constituição era por volta de 25% de analfabetos, hoje caiu para 6%, né? Até o Ulisses fala isso. 3, os direitos das minorias. Mulheres, negros, deficientes. Melhorou. A sociedade incorporou o que a Constituição manda disso. Né? No caso específico e não é fácil, no caso da mulher, por exemplo, o problema do feminicídio, na minha visão, é um problema cultural no Brasil muito forte. Que a nossa sociedade é machista. Ela é machista. É cultural no Brasil. Então vencer isso não é fácil. Eu chego a dizer, eu nas minhas palestras eu falo algo que às vezes é polêmico. Eu considero os feminicidas vítimas. É claro que eles têm que ser punidos. Cometer uma violência tem que ser punido. Mas eu entendo a forma como o senhor coloca. Porque ele foi vítima de uma cultura. Sim, de uma cultura. Não se muda. A cultura não se muda de uma hora para outra. Muitas vezes foi o que ele viu dentro de casa, né? O pai. Que ele viu e na sociedade em que ele está inserido, né? Exatamente. Bem, mas olha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto dos Idosos, a legislação sobre deficientes, nós já falamos sobre o SUS. Então, os programas sociais, não existia transferência de renda direta em 88. Direito de propriedade. O direito de propriedade. Então, houve avanços, mas só que esses avanços estão muito aquém para se criar uma sociedade, que está lá, criar uma sociedade justa e solidária. Essa era uma meta. Nós temos uma sociedade justa e solidária? Não. Mas é uma meta, nós devemos persistir nisso. Outra coisa, Constituição não conserta o país, não. Não é a Constituição que melhora o país, que conserta o país. Ela estabelece parâmetros, referências. Quem constrói, quem muda, é a sociedade. O que ela estabelece é parâmetros
e mecanismos para você avançar. Mas não é ela que está lá no papel. Não, mas avançamos. O senhor, como congressista, participou de algumas mudanças importantes da Constituição também, né? Pois é, esse. Eu cheguei lá em 93. Algumas reformas. Eu participei da primeiro revisão, né? da revisão, Isso. que no fim se frustrou, não se realizou. Só teve 6 emendas de revisão. Eu até, na época, consegui levar uma emenda minha ao plenário, que foi o do voto facultativo na época. Mas perdi, no plenário. Fui derrotado. Mas eu levei essa emenda no plenário da revisão. E depois eu participei de toda a construção dessa legislação, como é o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Idoso, do SUS, de tudo isso eu participei no Congresso, das grandes reformas dos anos 90, o Plano Real, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então foi um período muito rico no Congresso. Bom, entrando um pouco agora nos assuntos que têm sido muito debatidos e está na nossa Constituição, eu gostaria de falar um pouco sobre a liberdade de expressão. Qual que é a contribuição que a Carta Constitucional dá assim, para a manutenção dos princípios da liberdade de expressão? Olha, eu acho que uma questão fundamental no que tange a liberdade de expressão é o cidadão ter direito de divergir do sistema, do governo que dirige os destinos da nação. Ao meu ver, eu não pude viver nessa época, mas eu acho totalmente irracional você ter que ser tutelado por determinado regime e estar impedido de expressar a sua opinião, manifestar o seu sentimento ou mesmo tentar defender algumas teses que são muito caras no que diz respeito à sua conduta como ser humano. Então, eu vejo que essa perspectiva que a Constituição nos deu de podermos livremente expressar aquilo que nós pensamos, obviamente dentro de normas e parâmetros que também resguardam a inviabilidade da honra alheia, a gente tem a condição de estar colocando de maneira muito clara os nossos pontos de vista. Eu acho que esse é o ponto crucial naquilo que se refere a essa questão da liberdade de expressão. Professor, o ICI colocou bem. Primeiro, a liberdade de expressão está no artigo 5º da Constituição, que é um direito fundamental e cláusula pétrea, não pode ser mudada por emenda. Só que lá está claro, ela garante a liberdade de expressão, ressalvada a preservação da honra, da reputação da pessoa. E mais, ela permite uma indenização por dano moral ou por dano material que uma expressão ou a imprensa venha causar a alguém. Então ela diz assim, é livre, mas se você atingir a honra da pessoa, ela tem direito a uma indenização, uma responsabilidade civil ou penal. Então o direito de expressão não é absoluto, nem no artigo 5º, é isso que o ICI colocou, nem no artigo 5º, cláusula pétrea, ele não é absoluto. O senhor acredita que muitas pessoas hoje em dia, elas interpretam de forma errada o que é a liberdade de expressão? E até onde pode ir? Eu acredito que sim, conceitualmente muita gente acha que a liberdade de expressão é você falar tudo o que você quer, sem nenhum controle e sem nenhuma responsabilidade. E não é isso. Está expresso na Constituição, no artigo 5º. Você tem liberdade de falar, mas você tem que responder pelos abusos ou crimes que você vai cometer. Você não pode vilipendiar a honra alheia, você não pode detratar a condição de um cidadão que se opõe a você por qualquer tipo de divergência ideológica que exista. Então, liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Eu acho que essas travas que existem, elas são cruciais para estabelecer um convívio civilizado entre as partes. De um determinado período, eu fui o relator da lei de imprensa no Congresso. Nós tínhamos uma lei que era do período autoritário
apresentaram um projeto, mas isso deu um debate imenso no país. Ainda é debate hoje em dia, debate, né? Mas hoje diferente. Naquela época, eu andei o país inteiro fazendo palestras, ouvindo, etc. Concluí um relatório. O relatório foi aprovado na Comissão de Justiça, mas nunca foi para o plenário. E nunca foi porque as empresas de comunicação, as grandes empresas... Eu estive uma vez, me convidaram para um almoço na Globo, com a turma toda da Globo, fui lá. Depois me convidaram para um outro seminário importante, estavam os grandes nomes da comunicação no Brasil. Eu fui lá. Por que não saiu a lei de imprensa? Pelo seguinte, foi só por isso. Eu aprovei na comissão, eles me disseram, eles foram muito sinceros, Vilmar, nós temos força para não aprovar em plenário. Eu falei, eu sei disso. Assim, os grandes nomes das empresas de comunicação do Brasil. Eu falei, eu sei disso, só tem uma coisa, isso que você está querendo, eu não faço. O que era? Era o seguinte, eles queriam que eu colocasse na lei um limite para a indenização por dano moral. Porque a indenização por dano material existe, mas ela é factível de você avaliar. A do dano moral é subjetiva. E eles queriam que eu colocasse um limite. Teto. Eu falei, não pode. Até porque na Constituição fala que é proporcional ao dano. Uma coisa é o dano causado por uma pequena rádio comunitária e a outra é da Rede Globo. Como é que eu vou mensurar isso? Como é que eu vou mensurar isso? Aí falei, não, isso eu não coloco. Mas assim, tudo numa boa, tudo claro. E aí aconteceu, eles tinham razão. Nunca esse projeto de lei foi para o plenário. Porque eles pressionaram as lideranças. Eu procurava o presidente da Câmara, procurei 2 deles, dos deputados, falei, Vilmar, você está me pedindo muito, eu não tenho... Isso eu vou colocar. Tá. Agora, a coisa mudou por causa das redes sociais. Mas é no outro aspecto. Como controlar... Não, a expressão própria não é controlar. Como responsabilizar as redes sociais pelos abusos, os crimes. O problema é o seguinte, você vai identificar o autor ou as plataformas? Na opinião do senhor? Tem que ser os dois. Ambos. Ambos. Tanto a plataforma quanto quem comete o cidadão tem que ter a responsabilidade de falar coisas que são reais, factíveis. E na medida em que ele comete excessos, abusos, ele precisa ser responsabilizado por isso. É a própria plataforma que possibilita que uma eventual ofensa seja direcionada a quem quer que seja. Bom, na opinião de vocês, a nossa democracia está em risco ou ela está avançando ainda? Eu acredito que a democracia ela é estável, ela é uma instituição que está avançando, que ela evolui, que não corre nenhum tipo de risco, até porque as instituições também são sólidas, sobretudo por conta do que prevê a Carta Magna. Nós hoje somos movidos por parâmetros que são ditados pela Constituição. E na minha avaliação não há espaço e muito menos ambiente para qualquer tipo de ato que venha colocar em risco a nossa democracia. Por mais que alguns intentem nesse sentido, essa intenção será frustrada. Eu concordo com isso. Há uma diferença entre crise institucional e crise política. Crise institucional é quando há uma ruptura das instituições, das regras. Crise política não. É a discussão, é o debate ideológico, político e etc. É o que nós vivemos na prática em 2022. Esse é até ótimo que existe. Uma sociedade não evolui se ela viver sobre a lógica da paz dos cemitérios. Isso não é. Ainda mais numa sociedade complexa, plural, nova, plural, como a nossa. Então, isso é crise política. Isso tem que acontecer, é bom que aconteça. Não pode haver a crise institucional, porque aí há uma ruptura das regras centrais que organizam a vida do Estado. Agora é o seguinte, a tentativa disso... A gente teve 8 de janeiro, né? Uma tentativa frustrada. É o seguinte,
Alguém disse, um estadista, disse o seguinte, que a democracia é uma plantinha frágil, que você tem que cuidar dela, você tem que irrigar, você tem que cuidar. É assim. Outros diziam assim, o preço da liberdade é eterna vigilância. Então, o sistema, uma das funções, além da legislação, é o sistema político, os parlamentares, os políticos relevantes, ficar atento a isso para que não haja ruptura. Quer pela negociação, quer pelo posicionamento, para que não haja a ruptura, coisa que não houve nesses 35 anos. Houve muitas tentativas, muitas tensões, mas não houve a ruptura. E não vejo com possibilidade de ter a ruptura a médio prazo. Eu acho que não vai haver essa ruptura. Nós já passamos por momentos mais difíceis. Mas agora mesmo eu queria adiantar um assunto. O Supremo Tribunal Federal do Brasil está exacerbando da sua competência. Eu falo isso como professor de direito, como parlamentar, como político, como cidadão, claramente está. E precisa ser contido. O que o senhor acha de uma decisão que foi tomada no Senado Federal sobre o Supremo tomar decisões monocráticas? Acho que entra... É uma proposta, né? Isso. Legal. Passou na CCJ. Legal. Precisa haver equilíbrio entre os poderes. Não pode haver esse desequilíbrio no sentido de fazer com que um poder tenha uma ascensão tão desmedida sobre o outro. É verdade. É aquela velha história, cada um no seu quadrado. O poder legislativo legisla, o judiciário julga e o executivo governa. Nós não podemos ver essa perspectiva de um poder se imiscuir nas decisões de outro poder. Quando foi criado o sistema da tripartição do poder, é uma engenharia conceitual muito interessante. É um controlando o outro. Ninguém pode ter poder demais, sem controle. Essa era a lógica conceitual dos três poderes de Montesquieu. Mas quem controla o STF, por exemplo? Quem devia controlar, quem controla inicialmente é o Senado, que tem se omitido nisso até agora. Agora parece que estão começando a reagir. É o Senado da República que tem a competência institucional de controle do Senado, do Supremo Tribunal Federal, que tem até agora se omitido nesse controle, por falta de autoridade. Tem poder, mas não tem autoridade. Então, não é o Supremo. Autoridade. Não exerce autoridade. Bom, mas a gente está caminhando para o final do programa. Eu gostaria de saber, na opinião de vocês, o que ainda falta para a gente avançar em relação à nossa Constituição e também à nossa democracia. Não, eu acredito que não existe governo, país pronto e acabado. Na medida em que as necessidades vão se tornando agudas, compete àquelas pessoas que estão inseridas no contexto político agir no sentido de cumprir com essas demandas que são trazidas ao seu conhecimento, de forma que a Constituição ainda será alvo de algumas mudanças, ao meu ver, algumas questões serão reavaliadas, mas tudo isso ocorre na medida em que a sociedade vai avançando, que os costumes vão se modificando, que as necessidades vão se tornando mais latentes para serem atendidas em determinado campo. Então, essa metamorfose, obviamente, que vai ocorrer na medida que os anos se evoluírem. Tem vontade de estar representando Goiás no Congresso Nacional? Tem esse inspiração sonho? Não me falta, não digo sonho, mas eu diria que é um desafio bastante alvissareiro, né? Caso algum dia eu possa ter essa oportunidade, vou procurar exercê-la com todo afinco, com toda determinação e com toda energia que é necessária para cumprir o meu papel de maneira satisfatória. Com certeza vai chegar lá, é jovem, capaz, vai chegar. A sociedade muda, né? E nos últimos anos muda com muita velocidade. Então tem que a legislação, inclusive a Constituição, tem que adaptar essa nova realidade. Por exemplo, nós hoje temos 128 emendas da Constituição. Em 35 anos, 128 emendas.
Muita gente acha muito. E é mesmo, né? Só que é o seguinte, essas 128 emendas, elas não atingiram o coração da Constituição. Esse foi preservado. As 128 emendas, é mais na parte programática da Constituição, não na parte estrutural. Porque ela é uma Constituição grande, fala sobre tantas coisas que classicamente não era de uma Constituição. Então, as mudanças estão aí. O coração da Constituição não mudou. Aproveita, professor, para explicar para o nosso telespectador o que são as cláusulas pétreas, né? Que é o que realmente não pode ser mudado. O parágrafo 4º do artigo 60 define as cláusulas pétreas da Constituição. Essa não pode ser mudada. Primeiro, a República. Segundo, os direitos e garantias fundamentais. Terceiro, a forma federativa do Estado, que também não pode ser alterada. E o voto secreto, livre e universal. Por exemplo, vocês querem ver um grande avanço político da Constituição de 88? O voto do analfabeto. E dos jovens de 16 e dos jovens anos. dos 16 anos. Então, o voto direto, secreto e universal é cláusula pétrea. Os direitos e garantias fundamentais é cláusula pétrea. A forma federativa do Estado é cláusula pétrea e, naturalmente, a República. E para finalizar, o senhor pode terminar de complementar o que ainda falta para a gente avançar? Falta muita coisa. Mas isso é a exigência, o dinamismo da sociedade que você tem que ir adaptando, inclusive fazendo emendas. Eu não vejo possibilidade de nós termos uma nova Constituição, nem a curto nem a médio prazo. Eu não vejo. Vai ser essa aí, que vai continuar a ser emendada. A cláusula das pétreas não pode ter emenda, e na estrutura fundamental dela também eu não acredito em emenda. Por exemplo, os direitos fundamentais é cláusula pétrea, mas os direitos sociais, os direitos políticos, a estrutura do Estado, né? Isso eu acho que não vai mudar. Vai mudar em políticas públicas, programas de governo, vai continuar tendo emendas, a Constituição vai continuar sendo assim, e não vai haver uma nova Constituição a curto prazo. O que os agentes políticos que têm a responsabilidade disso é continuar mudando a Constituição naquilo que for necessário, de acordo com as necessidades da sociedade, e fazendo também a legislação complementar. Muitas leis complementares previstas na Constituição não foram feitas, algumas foram feitas, mas já tem 30 anos, precisa de uma revisão. É isso que tem que ser feito. Mas, em síntese, para encerrar, é persistir nesse foco. Democracia e igualdade e justiça. Bom, eu agradeço muito a participação de vocês para a gente falar um pouquinho da história, né, do nosso país, e também a gente acabou falando um pouquinho do que a gente ainda precisa melhorar, do nosso futuro, né? Deixo um tempo agora para vocês deixarem considerações finais. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer que todas as vezes que sou chamado a estar presente aqui na TV Alego, venho com muita satisfação, porque sei que iremos tratar de temas que são relevantes ao interesse da sociedade. E principalmente nesse momento em que eu tive a honra de dividir a bancada com o nosso queridíssimo Vilmar Rocha, que, como eu disse no início do nosso programa, é referência para todos os homens públicos que fazem parte da geração que eu integro. Obrigado. Obrigado a todos. E a você, Mona Lisa, muito obrigado. E eu espero que tenha sido útil, porque uma das coisas que a gente tem que fazer tem até um sentido pedagógico, é de explicar para as pessoas, e sobretudo para as novas gerações, o que é uma Constituição, quais são os parâmetros dela, fazer uma análise, não ficar apenas no TikTok. O TikTok é muito superficial, né? É muito superficial. Ele dá informação, mas não dá conhecimento, e muito menos sabedoria. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês aqui hoje. Muito obrigado.
Bom, esse Alego Entrevista especial dos 35 anos da nossa Constituição Federal fica por aqui, mas eu convido vocês para continuar acompanhando a nossa programação aqui da TV Alego.